O último capítulo do livro de Amós inicia-se com uma visão solene e impressionante. O profeta declara: Vi o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e disse: Fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e corta-os sobre as cabeças de todos eles. E eu matarei à espada o restante deles. Não haverá quem fuja dentre eles, nem quem escape. Amós 9, versículo 1. Essa cena é carregada de peso profético. Amós não vê mais gafanhotos, fogo, prumo ou cesto de frutos, como nos capítulos anteriores. Agora, ele vê o próprio Senhor em pé sobre o altar, assumindo uma postura de juiz soberano. O altar, que deveria ser símbolo de adoração, torna-se símbolo de juízo. A casa de culto que havia sido profanada pela idolatria seria destruída pelo próprio Deus. O fato de o Senhor estar sobre o altar mostra que ele não aceita culto falso. Israel confiava em seus santuários em Betel e Dan, mas esses lugares estavam contaminados com idolatria e hipocrisia. O Senhor não estava ali para receber sacrifícios, mas para pronunciar sentença. Essa é uma inversão radical. Aquilo que era considerado lugar de segurança se tornou lugar de condenação. Isso nos ensina que nenhuma prática religiosa, por mais sagrada que pareça, pode substituir a obediência. O mesmo altar que deveria trazer reconciliação, agora se torna palco de destruição. Quando a adoração é distorcida, o culto deixa de ser espaço de bênção e passa a ser espaço de juízo. O Senhor ordena que o capitel, parte superior das colunas, seja ferido, de modo que toda a estrutura do templo desabe sobre os adoradores. Essa imagem é de julgamento completo. Não haveria fuga nem escapatória. Os que estivessem dentro seriam esmagados, e os que escapassem seriam mortos à espada. A ideia é de juízo inevitável e abrangente. O povo que buscava refúgio na religião descobriria que ela não poderia salvá-lo. Isso aponta para uma verdade central. Apenas o Senhor é refúgio seguro. Não são os rituais, nem os templos, nem as tradições. Quando o coração está afastado, o culto é vazio, e o vazio atrai juízo. Nos versículos seguintes, o Senhor declara a impossibilidade de escapar ao seu juízo. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali, e ainda que subam ao céu, de lá os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E ainda que se escondam de diante dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E ainda que vão em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. E porei os meus olhos sobre eles para mal, e não para bem. Amós 9, versículos do 2 ao 4. Essa passagem mostra que não há lugar no universo onde o ser humano possa se esconder de Deus. Ele é onipresente e soberano. O homem pode tentar fugir, mas não consegue escapar da mão do Altíssimo. A linguagem aqui é abrangente. Se descerem às profundezas da terra, o Senhor os encontrará. Se subirem aos céus, ele os fará descer. Se se esconderem nos montes, ele os alcançará. Se mergulharem no fundo do mar, até ali a ordem divina os alcançará. Até mesmo no exílio, onde poderiam imaginar que estariam longe do alcance do Deus de Israel, a espada os encontraria. A repetição dessas imagens serve para gravar uma verdade incontornável. Não há fuga possível do juízo divino. O homem pode enganar a outros, pode esconder-se de si mesmo, mas não pode escapar do olhar de Deus. O Salmo 139 ecoa essa mesma realidade. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. A presença de Deus, que para o justo é consolo, para o ímpio é terror. Esse início de capítulo nos confronta com a santidade de Deus. Ele é paciente, mas sua paciência tem limites. Depois de 8 capítulos de advertências, chega o momento em que a sentença é definitiva. Não há mais intercessão nem adiamento. O Senhor se levanta do altar não como sacerdote, mas como juiz. Isso é um lembrete solene para todos nós. A graça é abundante, mas não deve ser desprezada. O tempo de arrependimento é agora. Viver em religiosidade vazia,
Confiando em rituais enquanto se mantém o coração distante é engano fatal. Quando Deus se levanta para julgar, não há onde se esconder. Ao mesmo tempo, essa mensagem nos convida à reflexão sobre onde temos colocado nossa confiança. Muitos hoje ainda confiam em estruturas religiosas, em tradições ou em aparências de piedade. Mas o Senhor olha para o coração. O culto que não é acompanhado de vida santa é rejeitado. O altar pode se tornar lugar de juízo, em vez de lugar de graça. Isso nos leva a examinar nossa própria adoração. É possível cantar, ofertar e participar de rituais, mas sem verdadeira entrega. Precisamos nos perguntar: será que nossa vida de fé tem sido autêntica? Ou temos usado a religião como esconderijo para nossa rebeldia? O texto de Amós nos adverte que não há como enganar a Deus. Ele vê além das aparências. E quando a estrutura é falsa, ele a derruba. Portanto, o início de Amós, capítulo 9, nos coloca diante de um Deus que não pode ser manipulado nem substituído por religiosidade. Ele é soberano, santo e justo. Sua presença preenche céu, terra e mar. Não há fuga, não há esconderijo. Isso deve nos levar ao temor, mas também ao arrependimento. O mesmo Deus que anuncia juízo é aquele que, em Cristo, oferece graça. Se hoje ouvirmos sua voz, não endureçamos o coração. A mensagem é clara. Não podemos brincar com a santidade de Deus. O tempo de refúgio é agora, e o único altar seguro é a cruz de Cristo. Depois de anunciar a inevitabilidade do juízo e a impossibilidade de fuga, Amós nos leva a contemplar quem é o Deus que pronuncia essa sentença. Nos versículos 5 e 6 lemos: Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como o Nilo, e se abaterá como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e funda a sua abóbada sobre a terra, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Esse trecho é uma verdadeira doxologia, uma declaração de louvor que ressalta a majestade e a soberania absoluta de Deus. Antes de continuar descrevendo o destino de Israel, o profeta mostra quem é o Senhor que julga: Criador, sustentador e governante do universo. O primeiro aspecto que se destaca é o poder de Deus sobre a terra. Quando ele toca a terra, ela se derrete. Essa imagem é forte e transmite a ideia de que a presença divina é irresistível. O solo que parece firme se desfaz diante do toque do Altíssimo. Esse derretimento pode se referir tanto a terremotos literais quanto ao colapso das estruturas sociais e políticas. O importante é entender que nada resiste ao Senhor dos Exércitos. Quando ele age, todos choram. Não há poder humano capaz de resistir. A referência ao Nilo novamente aparece como símbolo de força incontrolável. Assim como suas águas sobem e descem, trazendo impacto inevitável sobre a vida do Egito, assim também o agir de Deus não pode ser contido. Isso mostra que o juízo anunciado não é metáfora vazia, mas realidade tão inevitável quanto as forças da natureza. O segundo aspecto é a majestade criadora de Deus. Ele edifica câmaras superiores no céu, estabelece fundações sobre a terra, controla as águas do mar. A linguagem aqui é poética, mas revela uma teologia profunda. O universo é obra do Senhor. Ele não apenas criou, mas sustenta e governa todas as coisas. Essa visão contrasta com a idolatria de Israel. Enquanto o povo se voltava a deuses falsos, como os bezerros de Betel e Dan, o verdadeiro Deus estava no trono, regendo céus e terra. A adoração a ídolos era não apenas pecado, mas loucura. Como alguém poderia trocar o Criador por obras humanas? Como alguém poderia confiar em pedaços de madeira ou metal, quando o Senhor é aquele que chama as águas do mar e as espalha sobre a terra? Essa comparação nos lembra da insensatez da idolatria em qualquer tempo. Só o Senhor é digno de confiança, porque só Ele tem poder real. O terceiro aspecto é a ênfase no nome de Deus. O Senhor é o seu nome. Essa afirmação é breve, mas cheia de significado.
No hebraico, Senhor aqui é Yahweh, o nome da aliança. O Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente, o Eu Sou. Esse nome expressa autoexistência, eternidade e fidelidade. Ao reafirmar esse nome, Amós está lembrando a Israel que o Deus que julga é o mesmo que os tirou do Egito, que fez aliança no Sinai, que guiou seus passos no deserto. O problema não era desconhecimento, mas rebeldia. Eles sabiam quem era o Senhor, mas preferiram ídolos, por isso o juízo era justo. Esse detalhe nos ensina que a gravidade do pecado aumenta com o grau de revelação recebida. Quanto mais conhecemos a Deus, maior a responsabilidade de viver em obediência. Nos versículos 7 a 10, o Senhor aplica essa visão de soberania às nações. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra o reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Contudo não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode o grão na peneira, sem que caia um só grão na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se aproximará, nem nos alcançará o mal. Aqui o Senhor relativiza o privilégio de Israel. Eles se gloriavam em serem povo escolhido, mas o Senhor os lembra de que também conduziu outras nações em seus destinos históricos. Tirou Israel do Egito, mas também trouxe os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. Ou seja, ele é Senhor da história de todas as nações, não apenas de Israel. Isso quebra qualquer orgulho nacionalista. O fato de serem povo da aliança não os colocava acima da disciplina divina. O Senhor é soberano sobre todos os povos. Essa é uma verdade fundamental. Deus não é Deus de uma tribo apenas, mas de toda a terra. Ele levanta e abate nações conforme sua vontade. Ao mesmo tempo, há uma promessa implícita de preservação. O Senhor destruiria o reino pecador, mas não aniquilaria completamente a casa de Jacó. Ele faria uma peneira, separando grãos de palha. Os pecadores seriam eliminados, mas o remanescente fiel seria preservado. Essa imagem da peneira é poderosa. Quando se peneira o trigo, o movimento é intenso, mas o grão verdadeiro permanece. Assim também Deus lida com seu povo. Ele permite que sejam sacudidos entre as nações, dispersos, provados. Mas seu propósito é purificar, não aniquilar. O remanescente seria guardado, porque o plano de Deus é fiel. Essa é uma palavra de esperança em meio ao juízo. O castigo não é fim, mas meio de purificação. Deus corrige, disciplina, mas não abandona totalmente seu povo. Essa mensagem nos traz duas lições práticas. Primeiro, não podemos confiar em privilégios espirituais como desculpa para viver em pecado. Israel achava que, por ser povo da aliança, estava protegido. Mas o Senhor deixou claro que isso não os isentava do juízo. Da mesma forma, não basta frequentar igrejas, participar de sacramentos ou ter tradição cristã na família. O que importa é viver em obediência e fé. O privilégio aumenta a responsabilidade. Segundo, precisamos confiar na soberania de Deus sobre a história. Ele governa não apenas sobre a igreja, mas sobre todas as nações. Nada acontece fora de seu controle. Guerras, migrações, ascensão e queda de impérios. Tudo está sob seus olhos. Essa visão nos dá confiança. Mesmo quando o mundo parece caótico, o Senhor está no trono. Portanto, a segunda parte de Amós capítulo 9 amplia nossa visão de Deus. Ele não é apenas juiz de Israel, mas Senhor da história universal. Seu poder criador sustenta céus, terra e mares. Seu governo abrange todas as nações. Seu juízo é justo, mas seu propósito é preservar um remanescente fiel. Esse equilíbrio entre severidade e misericórdia, entre juízo e preservação, é marca do caráter divino. Ele disciplina porque ama. Ele sacode, mas não destrói completamente. Ele elimina os pecadores obstinados, mas guarda os que confiam em seu nome. Essa é a esperança que sustenta o povo de Deus em meio às provações.
O Senhor reina, e seu propósito nunca falha. Nos versículos 9 e 10 de Amós, capítulo 9, encontramos uma das imagens mais marcantes de todo o livro. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode o grão na peneira, sem que caia um só grão na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se aproximará, nem nos alcançará o mal. Essa metáfora da peneira revela a maneira como Deus lida com seu povo. Não é destruição cega, mas disciplina seletiva. O Senhor não elimina todos indiscriminadamente. Ele separa, distingue, prova e, ao final, preserva os que são verdadeiros. O objetivo não é aniquilação, mas purificação. A peneira era um instrumento comum na agricultura. Servia para separar o grão da palha, para remover impurezas e deixar apenas o trigo aproveitável. O movimento era brusco, o sacudir era intenso, mas o grão verdadeiro permanecia. Essa imagem aplicada a Israel mostra que a dispersão entre as nações não seria mero acaso político ou resultado apenas de guerras. Seria a ação deliberada do Senhor com propósito de purificação. Ele usaria até mesmo o cativeiro como instrumento de peneira. Muitos seriam rejeitados, mas os fiéis seriam preservados. A promessa é clara, sem que caia um só grão na terra. O Senhor conhece cada um dos seus e não permitirá que sejam perdidos. Esse ensino é fundamental para compreendermos a disciplina divina. Muitas vezes, interpretamos provações e dispersões apenas como castigo. Mas, na perspectiva de Deus, elas são também meios de peneira, processos de refinamento. Ele permite que seu povo seja sacudido, para que a palha seja removida e o grão verdadeiro permaneça. É um processo doloroso, mas necessário. Assim como o ouro é provado no fogo, o povo de Deus é provado em meio às adversidades. A peneira não destrói o trigo, pelo contrário, confirma sua autenticidade. Da mesma forma, as provações confirmam a fé genuína. Os que são apenas de aparência, que vivem em falsa segurança, são revelados em sua fragilidade. Mas os que realmente pertencem ao Senhor permanecem firmes. O versículo 10 mostra o destino dos falsos confiantes. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se aproximará, nem nos alcançará o mal. Aqui vemos o perigo da falsa segurança. Havia em Israel aqueles que zombavam da mensagem profética, que diziam que o mal jamais os alcançaria. Confiavam em sua identidade nacional, em sua religião, em seus templos e não levavam a sério a advertência divina. Para esses, a disciplina não seria oportunidade de arrependimento, mas sentença de morte. O Senhor chama de pecadores do meu povo, ou seja, não eram estrangeiros, mas membros de Israel. Isso nos mostra que nem todos os que fazem parte do povo visível pertencem realmente ao povo espiritual de Deus. A distinção é feita pela obediência e pela fé. Esse contraste entre o remanescente fiel e os pecadores que confiam em falsas seguranças atravessa toda a Escritura. No Antigo Testamento, vemos isso nos dias de Noé, quando apenas a família do justo foi preservada. Nos dias de Elias, o Senhor guardou 7.000 que não se dobraram a Baal. Nos escritos proféticos, sempre há promessa de preservação de um remanescente. No Novo Testamento, essa ideia continua. João Batista advertiu os religiosos de sua época que não confiassem em serem filhos de Abraão, pois Deus podia suscitar filhos até das pedras. Jesus disse que muitos diriam, Senhor, Senhor, mas ele declarará, nunca vos conheci. Paulo fala em Romanos capítulo 9 sobre a distinção entre Israel segundo a carne e o Israel da promessa. O fio condutor é o mesmo. A peneira de Deus separa o verdadeiro do falso. Essa realidade nos leva a refletir sobre nossa própria vida. Será que temos vivido em falsa segurança? É possível frequentar a igreja, participar de atividades religiosas e ainda assim estar entre os que dizem, não se aproximará o mal. Essa confiança enganosa é fatal. A peneira de Deus revelará quem somos de fato. Não é a aparência que importa, mas a essência. Não são os títulos, nem as tradições, mas a fé genuína.
O verdadeiro grão permanece porque sua essência é firme. Da mesma forma, o verdadeiro discípulo permanece porque está enraizado em Cristo. A peneira sacode, mas não destrói. Os que são de Cristo podem passar por provações, mas permanecem. Essa é a garantia. Nenhum grão se perderá. Essa metáfora também nos dá esperança. Muitas vezes, nos sentimos sacudidos pela vida, provados por dificuldades, expostos por crises. Mas precisamos lembrar que a peneira de Deus não é para nos destruir, mas para nos purificar. O Senhor sabe distinguir o grão da palha. Ele conhece os que são seus. Essa é a mesma confiança que Jesus expressa em João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O sacudir pode ser intenso, mas o grão não cai. O justo pode até vacilar, mas não será perdido. A fidelidade de Deus garante a preservação dos seus. Ao mesmo tempo, a peneira é um chamado ao arrependimento. Os que vivem em pecado, confiando em falsas seguranças, precisam se despertar antes que seja tarde. O texto é claro: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Não há espaço para indiferença. O juízo é certo. A única saída é abandonar a confiança enganosa e se render ao Senhor. Essa mensagem ecoa para nós hoje. Não podemos confiar em heranças religiosas, em tradições familiares ou em aparências. Precisamos de fé viva, de arrependimento genuíno, de obediência prática. A peneira de Deus continua a agir em nossa geração. Muitos são sacudidos, mas apenas os que têm raiz em Cristo permanecem. Portanto, a imagem da peneira em Amós 9 é um retrato da disciplina e da fidelidade divina. Deus sacode, mas não destrói o grão. Ele elimina os falsos, mas preserva os verdadeiros. Ele prova, mas também confirma. Essa mensagem nos chama a examinar nosso coração, a abandonar falsas seguranças e a confiar inteiramente no Senhor. Que possamos estar entre os que permanecem na peneira, firmes em Cristo, preservados pela graça. E que não sejamos contados entre os que zombam do juízo, dizendo: não se aproximará o mal, porque o dia do Senhor virá, e apenas os que estão de pé em Cristo permanecerão. Depois de longos capítulos de juízo, de denúncias e advertências severas, o livro de Amós dá uma guinada surpreendente. O profeta que até aqui anunciou destruição e disciplina, agora passa a falar de restauração e esperança. A partir do versículo 11 lemos: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz isto. Amós 9, versículos 11 e 12. Esse é um dos textos mais belos e significativos da profecia de Amós, porque aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e para o alcance universal de seu plano de redenção. A expressão naquele dia é típica da linguagem profética e aponta para o tempo da restauração divina. Depois do juízo viria a renovação. O tabernáculo de Davi havia caído. Isso se refere ao reino davídico, que já não possuía a glória de outrora. O reino estava dividido, as tribos separadas e a dinastia em ruínas. Mas Deus promete levantar o tabernáculo caído. Essa promessa não é apenas política, mas messiânica. Aponta para o descendente de Davi, que restauraria não apenas Israel, mas traria salvação para todas as nações: Jesus Cristo. Ele é a pedra rejeitada que se tornou a principal. Ele é o cumprimento da promessa feita a Davi de um trono eterno. A restauração anunciada por Amós encontra seu clímax no Messias. O texto fala de reparação de brechas e reconstrução de ruínas. Essa linguagem nos lembra que Deus não apenas começa algo novo, mas restaura o que foi quebrado. O reino davídico havia sido despedaçado pelo pecado, pela idolatria, pela infidelidade. Mas o Senhor prometeu reerguê-lo. Isso nos mostra que a restauração de Deus não é superficial. Ele lida com as brechas, com os pontos de fragilidade, com as rachaduras. O Senhor não cobre o problema com uma pintura nova.
ele reconstrói desde as bases. Essa é a obra que ele faz também em nossa vida. Onde o pecado destruiu, ele restaura. Onde havia ruína, ele edifica novamente. A promessa de Amós não é apenas para Israel, mas para todo aquele que crê no Messias. Em Cristo, o tabernáculo caído de nossa vida é reerguido. O versículo 12 amplia essa promessa para além de Israel. O Senhor declara que o propósito da restauração é que seu povo possua o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo seu nome. Isso é extraordinário. Edom era inimigo histórico de Israel, descendente de Esaú, irmão de Jacó. As nações estrangeiras eram vistas como alheias à aliança. Mas aqui o Senhor revela seu plano maior: incluir as nações em sua promessa. A restauração do tabernáculo de Davi não seria apenas para Israel, mas para todos os povos. Essa profecia aponta diretamente para a inclusão dos gentios na aliança por meio de Cristo. Não por acaso, o apóstolo Tiago cita esse texto em Atos capítulo 15, durante o concílio de Jerusalém, para mostrar que a salvação em Cristo não estava restrita aos judeus, mas se estendia aos gentios. O cumprimento em Cristo é claro. Em Jesus, o reino de Davi é restaurado, e todas as nações são chamadas a participar. Essa promessa nos revela o caráter missionário de Deus. Desde o Antigo Testamento, seu plano era alcançar todas as nações. Israel foi escolhido não como fim em si mesmo, mas como instrumento de bênção. Em Abraão, Deus já havia prometido: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Amós, essa promessa é reafirmada. O tabernáculo de Davi seria restaurado não para Israel se gloriar, mas para que as nações fossem alcançadas. Isso nos desafia hoje. A restauração que recebemos em Cristo não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para que participemos do plano de Deus de alcançar o mundo. Somos chamados a viver em missão, levando a salvação às nações. O versículo 13 continua com uma descrição poética da abundância que viria com essa restauração. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Essa imagem retrata uma colheita tão abundante que o tempo da semeadura se confunde com o tempo da ceifa. O trabalho do lavrador e do segador se sobrepõem, tamanha a fertilidade da terra. O vinho jorraria dos montes, e a prosperidade seria evidente. Essa promessa não é apenas material, mas espiritual. Aponta para a abundância da graça que viria com a restauração messiânica. Em Cristo, a colheita abundante de almas, a alegria transbordante do Espírito, a prosperidade espiritual que ultrapassa nossas expectativas. O reino de Deus é marcado por superabundância. Esse texto também nos dá esperança para tempos de ruína pessoal e coletiva. Talvez olhemos ao redor e vejamos brechas, ruínas, divisões. Talvez sintamos que nossa vida, ou até mesmo a igreja, esteja em queda. Mas a promessa permanece. O Senhor é capaz de levantar o tabernáculo caído. Ele é especialista em restaurar o que parece perdido. Assim como fez com Israel, assim como cumpriu em Cristo, Ele pode realizar em nós. Não importa quão profundas sejam as brechas, Ele repara. Não importa quão devastadoras sejam as ruínas, Ele reconstrói. E quando o Senhor restaura, a abundância vem. O deserto floresce, o campo estéril frutifica, o coração seco se enche de vida. Assim, a transição de Amós 9, do juízo para a esperança, é um lembrete do caráter multifacetado de Deus. Ele é justo e santo, que disciplina e julga, mas também é gracioso e fiel, que restaura e renova. O mesmo Deus que derruba o tabernáculo por causa do pecado é o que promete reconstruí-lo por causa de sua fidelidade. Essa promessa encontra seu clímax em Cristo, o Filho de Davi, que inaugurou o reino eterno. Em Jesus, a restauração não é apenas política, mas espiritual, não é apenas nacional, mas universal. Ele é a prova de que a misericórdia triunfa sobre o juízo e de que a esperança prevalece sobre a destruição.
Essa é a boa notícia que o profeta nos deixa. Depois do choro, vem a alegria. Depois do exílio, vem a restauração. Depois da ruína, vem o reino de Cristo. O livro de Amós, que começou com duras palavras de juízo contra as nações e contra Israel, termina com uma mensagem de esperança e restauração. A partir do versículo 14 lemos: Também restaurarei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9, versículos 14 e 15. Essas palavras encerram a profecia com um tom de promessa firme, revelando que o juízo não é a última palavra de Deus, mas sim a graça que restaura. O Senhor promete restaurar o cativeiro. Isso significa que, após a disciplina, viria um tempo de volta, de reconstrução, de renovo. As cidades destruídas seriam reedificadas, as terras devastadas seriam cultivadas novamente, a vida floresceria onde antes havia desolação. Essa promessa mostra que Deus não abandona seu povo para sempre. A disciplina é temporária, mas a aliança é eterna. Ele corrige para restaurar, derruba para reconstruir, dispersa para reunir. Essa é a dinâmica da graça divina: juízo seguido de misericórdia, exílio seguido de retorno, morte seguida de vida. As imagens usadas aqui são de abundância e permanência. O povo plantaria vinhas e desfrutaria de seu vinho. Faria pomares e colheria seus frutos. Isso contrasta com a realidade do cativeiro, onde trabalhavam em terras alheias e não desfrutavam do fruto de seu labor. A promessa é de estabilidade e plenitude. O Senhor plantaria seu povo em sua terra e jamais seriam arrancados. Essa linguagem aponta não apenas para a restauração após o exílio babilônico, mas para a promessa maior, cumprida em Cristo e consumada no reino eterno. A verdadeira terra prometida não é apenas geográfica, mas espiritual. É a nova criação, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. É o lugar da presença definitiva de Deus com seu povo. Essa promessa tem aplicação direta para nós. Muitas vezes, experimentamos tempos de cativeiro espiritual, de ruína, de perdas. Mas o Senhor é especialista em restaurar. Ele é capaz de reedificar cidades assoladas em nossa vida. Relacionamentos quebrados, sonhos abandonados, ministérios interrompidos. Ele é capaz de nos dar novamente alegria e abundância, como o vinho novo que simboliza a celebração. Ele é capaz de nos plantar em segurança para que não sejamos mais arrancados. Essa promessa aponta para a segurança eterna em Cristo. Em João capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A restauração final é a garantia da salvação eterna. Ao olharmos para o conjunto do livro de Amós, vemos o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. O profeta denuncia pecados sociais, corrupção econômica, idolatria religiosa e falsa segurança. Ele mostra que Deus não é indiferente à injustiça, nem negligente diante da hipocrisia. O Senhor disciplina seu povo com severidade, mas ao mesmo tempo, o livro termina com promessa de restauração. Isso revela o coração de Deus. Ele não tem prazer na destruição, mas na vida. Seu juízo é real, mas sua graça é maior. O último tom de Amós não é destruição, mas esperança. A última palavra de Deus não é condenação, mas salvação. Essa mensagem é plenamente cumprida em Cristo. Ele é o descendente de Davi, que restaurou o tabernáculo caído. Ele é o rei que reina sobre Israel e sobre todas as nações. Ele é o que trouxe reconciliação entre Deus e os homens. Ele é o que plantou seu povo em segurança, não em uma terra física apenas, mas em uma herança eterna. Em Cristo, as ruínas são reconstruídas, as brechas são reparadas, os cativos são libertos. O livro de Amós aponta para o Evangelho. O juízo é real, mas a graça triunfa em Cristo. O pecado é condenado, mas o pecador arrependido é restaurado. Essa é a mensagem que atravessa os séculos e chega até nós. Encerrando este estudo,
precisamos levar 3 verdades conosco. Primeiro, Deus é justo e santo. Ele não tolera pecado nem injustiça, nem religiosidade vazia. Seu juízo é certo. Segundo, Deus é misericordioso e fiel. Mesmo quando disciplina, seu propósito é restaurar. A promessa de reedificação mostra que sua aliança é inquebrável. Terceiro, a esperança final está em Cristo. Ele é o cumprimento da promessa, o restaurador do tabernáculo de Davi, o Rei eterno que plantará seu povo para nunca mais ser arrancado. Essa é nossa segurança e nossa alegria. Agora façamos juntos uma oração. Senhor nosso Deus, ao concluir o estudo do livro de Amós, reconhecemos tua santidade e tua justiça. Sabemos que o pecado atrai juízo e pedimos perdão por nossas falhas. Reconhecemos também tua misericórdia, que restaura e renova. Obrigado porque em Cristo temos esperança de reconstrução e vida eterna. Ajuda-nos a viver de modo digno, com justiça, misericórdia e fé. Planta-nos em segurança em tua presença e sustenta-nos até o dia final. Que sejamos achados entre os que permanecem firmes em Cristo, desfrutando da herança eterna. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E por fim, deixo um apelo. Se esta mensagem falou com você, não adie sua decisão. O livro de Amós nos lembra que o juízo é real, mas também que a restauração é possível. Entregue sua vida a Cristo hoje. Ele é o único que pode reedificar suas ruínas e plantar você em segurança eterna. E se essa palavra edificou sua vida, curta, compartilhe, leve a outros. O seu gesto pode ser instrumento para que muitos conheçam a esperança que há em Jesus. O juízo não é a última palavra.